Quero trazer aqui para vocês, e a gente segue falando dos Estados Unidos, mas para falar sobre o ataque a tiros que aconteceu ontem em Washington. O Eliseu Caetano vai trazer os detalhes da pessoa que foi identificada como o atirador e também uma informação de que ele teria sido colaborador da CIA, né, Eliseu? Conta pra gente, bem-vindo. Exatamente, Cine. Muito boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores aí no estúdio, para todo mundo que acompanha o 3 em 1 na programação da Jovem Pan. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, de onde a nossa equipe de reportagem segue acompanhando os desdobramentos e as repercussões desse atentado terrorista doméstico. É assim que já está sendo tratado pelas autoridades americanas, aquele incidente que aconteceu ontem, que nós acompanhamos ao vivo aqui no 3 em 1 na programação da Jovem Pan. De acordo com as informações atualizadas agora há pouco em uma coletiva de imprensa, o homem detido suspeito de realizar o tiroteio em Washington é Ramanullah Lankawal, de 29 anos. Ele teria chegado aqui aos Estados Unidos no ano de 2021, dentro de um programa criado para reassentar afegãos que colaboraram com as forças dos Estados Unidos durante a guerra no Afeganistão. De acordo com as autoridades americanas, o nome dele é difícil, hein? Lakanwal integrou no Afeganistão uma força parceira apoiada pela CIA. Não havia, de acordo com as autoridades, registros criminais públicos ou viagens registradas desde a chegada dele aqui aos Estados Unidos. Essa coletiva de imprensa aconteceu na manhã de hoje, já no final da manhã, início da tarde, e participaram da coletiva o Kash Patel, diretor do FBI, a Janine Pirro, procuradora federal do Distrito de Colômbia, Muriel Bouncer, prefeita da cidade de Washington, Jeffrey Carroll, chefe da polícia de D.C. e Patrick Morrisey, governador da Virgínia Ocidental. Aliás, foi o governador da Virgínia Ocidental que ontem confirmou que as duas vítimas desse atirador teriam falecido, depois voltou atrás. Então a gente atualiza também aqui o estado de saúde das vítimas, crítico, porém estável. Tanto a Sarah Backstrom, de 20 anos, que segue internada no Walter Reed Hospital, está em estado crítico, porém estável, e o Angel Wolf, de 24 anos, que também está internado ainda no Hospital George Washington, também em estado crítico, porém estável. O governador da Virgínia, durante essa coletiva, ressaltou que os dois se ofereceram para trabalhar no feriado hoje. Hoje é o dia de ação de graças aqui nos Estados Unidos, é o Thanksgiving Day. O diretor do FBI, o Kash Patel, classificou os dois como heróis. Agora, o Kash Patel trouxe uma informação importante que a gente precisa sublinhar aqui. Ele confirmou que esse foi um ataque direcionado. Então, segundo as autoridades, ele foi neutralizado em menos de 1 minuto, inclusive após o primeiro disparo, e recebeu atendimento médico sob escolta. Ou seja, enquanto nós estávamos aqui ao vivo na programação da Jovem Pan, acompanhando toda a confusão, né, aquele dia trágico, os momentos de terror, o atirador estava sendo detido pela polícia. Agora, durante a coletiva, assim, eles também disseram quais os crimes que o suspeito será julgado. Então, para a gente finalizar, são 2 acusações de tentativa de homicídio, uma acusação de porte ilegal de arma e uma acusação de ataque a oficiais federais. Agora, a pena dele pode piorar caso das duas vítimas, né, uma das 2 vítimas morra ou se as 2 vítimas vierem a falecer, porque daí será homicídio em 1º grau e é um ataque audaz contra símbolos importantes das autoridades americanas. O presidente Donald Trump, inclusive, chegou a falar em pena de morte para ele. A gente vai seguir daqui acompanhando, Cine, essas e outras notícias importantes do dia. Devolvo para você, não sem antes desejar um feliz dia de ação de graças para vocês aí no estúdio e para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Uma alegria estar aqui com vocês. E para você também, meu amigo, que está passando por esse feriado aí, mas está no trampo, está firme. Obrigado aí pela participação conosco no 3 em 1, sempre um prazer te receber. E agora, a gente também vai já aproveitar e unir todas as plataformas. Você que nos acompanha pela rádio, o pessoal já chegou? Bem-vindo, é muito bom ter você por aqui no 3 em 1. Pela próxima 1 hora a gente segue com debate, com discussão, com algumas discussões mais acaloradas, mas sempre tem opinião crítica por aqui. Eu sou o Evandro Cini e vamos seguir. Eu quero ouvir vocês sobre essas descobertas que foram feitas pelo governo americano e há inclusive a possibilidade da suspensão de um programa que acolhia, né, cidadãos do Afeganistão, um programa que foi implementado por Joe Biden e que
seria utilizado para acolher aqueles que tiveram ou estariam lidando com os problemas provocados pelo regime talibã naquela área e que agora, diante dessa situação de um afegão que chegou a ser colaborador da CIA, mas que provoca esse tipo de ataque à Guarda Nacional, há, então, uma suspensão completa desse programa. Langani. Evandro, sabe o que é legal fazer o 3 em 1? Que muitas vezes a gente antecipa, né, as coisas. Às vezes a gente erra também, mas muitas vezes a gente antecipa. E ontem a gente falou aqui neste programa que provavelmente um dos desdobramentos, uma das consequências, Evandro, era relacionada à política imigratória. E o que aconteceu? Justamente a proibição, suspensão de todos os vistos para os cidadãos afegãos. Então, é lógico que essas questões estão relacionadas, até porque o Donald Trump entende que a imigração ilegal ela está muito relacionada à criminalidade nos Estados Unidos. É claro que nem todos os afegãos, né? A gente não está falando Exatamente, isso, mas o Donald Trump entende agora, num primeiro momento, então o órgão de Estado lá, USCIS, né, suspendeu todos os vistos para os legais e ilegais. O que se percebe é que uma situação prejudica o todo. A nossa intenção é justamente mostrar isso, né, que a atitude de um acabou prejudicando um programa que poderia ser muito importante para milhares de outras pessoas. Fala, Loyola. Na verdade, eu lamento muito que esse tipo de situação seja usado politicamente e que se explore um sentimento negativo que o povo americano tem em relação aos afegãos e que se generalize este processo dessa forma. Que eu tenho a mais absoluta certeza que a grande maioria que não tem absolutamente nada a ver com isso termina pagando, e aí Trump explora politicamente contra justamente a política imigratória, quando, na verdade, os Estados Unidos dependem muito diretamente dos imigrantes para, inclusive, ter uma mão de obra barata que, muitas vezes, o americano médio não topa fazer, e só que utiliza-se disso e acaba faturando politicamente em cima da pauta dos imigrantes, e certamente é isso que vai acontecer a partir desse episódio lamentável